Bom dia a todos os policiais militares, bombeiros militares, nossas queridas pensionistas, a sociedade em geral, porque o tema aqui é um tema que trouxe muita repercussão, tanto no estado de Goiás, no Brasil e internacionalmente. Hoje nós vamos falar aqui sobre o Césio 137. Completa no dia 13/9, 38 anos de existência. Então, nós vamos ter uma missa de ação de graça. Já estamos com um convite aqui. Já convidamos algumas pessoas para que lá, querendo, possa comparecer. Fica ali no depósito definitivo, onde está instalado um posto da CNEM, um órgão federal, que faz todo o monitoramento, em conjunto com o Estado, no município de Abadia de Goiás. Então, é muito importante esse tema de hoje. Agora, aqui nós vamos falar sobre os 38 anos de existência do Césio 137. O próprio Estado teve o cuidado de documentar em um livro 30 anos do Césio 137, uma reportagem sobre o acidente radioativo em Goiânia. Este livro conta toda a história da participação do governo federal, através da CNEM, do presidente da República, José Sarney, do governo Santino, dos seus secretários, das primeiras medidas que foram adotadas, né? A participação da CNEM como órgão especializado e técnico sobre radiação e usinas nucleares, sobre a política nuclear no Brasil. Todos nós sabemos que o Césio teve a sua origem no dia 13 de setembro de 1987. Mas depois do dia 13 de setembro, que foi aqui determinada e definida como a data de aniversário do Césio 137, nós tivemos outras datas. 27 de setembro, quando foi realmente detectado todos esses efeitos, e aqui tem a repercussão desse grande acidente, que realmente trouxe estragos muito grandes na economia, na vida social de cada cidadão, na repercussão da imprensa, escrita, televisada e tudo, no Brasil inteiro. Inclusive, eles comparavam muito com o acidente nuclear de Chernobyl na Rússia, hoje na Ucrânia. E aqui, numa pesquisa, que até eu fiz questão de buscá-la, uma história para relembrar e prevenir. Esse é o título da pesquisa. Então está aqui o Césio 137, o pesadelo que chocou o Brasil. Você vê que foi bem amplo esse pensamento. E aí vem toda a sua história aqui, ó. A participação da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Está aqui outra que todos nós sabemos, que veio falando por aí das vítimas, que é o brilho da morte. Uma frase muito chocante, quer dizer, existia um brilho na cápsula, no conteúdo dessa cápsula, onde estava realmente a essência da radiação, e era denominado pelas vítimas do Césio, aquelas primeiras que tiveram contato, tudo. Não vou aqui falar de nomes, porque são vários, né, e posso cometer um deslize aí de esquecer alguém, mas está aqui o Devaí, a mãe da Leide, a Leide das Neves, e muitas outras pessoas. Então, o que era o brilho da morte? Era justamente aquela coisa linda que foi envolvendo as pessoas e daí causou a morte. Então, já fala da morte e o brilho, né? Devia falar o brilho que causou a morte. Então, o brilho que cometeu ou causou um desastre muito grande aí. Então, em primeiro momento, esses rejeitos que eram colhidos aqui todos os locais do Césio eram para ser colocados na Serra do Cachimbo, lá no Pará.
mas houve uma manifestação muito forte, e aí o governo, como opção, foi feito o depósito provisório no município de Abadia, que também deu o que se falar, mas o governo do estado, como a região, o ente federativo, o território que foi causado, o que aconteceu, o acidente, tinha que tomar as providências. Então lá hoje está o depósito definitivo. E também o Centro de Ciência Nuclear do Centro-Oeste, que é mantido pela CNEM. A CNEM é um órgão federal. Então, aí você me pergunta, olha, se é um órgão federal, poderia a União estar mantendo? Mantém, inclusive o município de Abadia, que segundo o historiador, e eu vou lá falar com o prefeito Wander, se realmente procede. Abadia recebe um certo recurso do governo federal, porque ali foi instalado o depósito definitivo, provisório e depois definitivo. Mas isso é coisa que a gente vai ter conhecimento dessa matéria que está aqui. Nem tudo aqui que está escrito a gente pode estar levando muito 100% de seriedade, mas é um começo. E aí nós tivemos, depois do acidente, nós tivemos várias determinações do governo, né? Um engajamento de quando o governo Santino tomou conhecimento, já avisou o presidente da República, o José Sarney, e na época, e começou a tomar as providências. Por exemplo, no dia 14 de outubro, então o presidente José Sarney veio a Goiânia. Ele veio visitar as vítimas e veio também dar um apoio ao governo nos seus projetos de lei. Inclusive, ele foi que criou a lei que considerou o acidente do Césio, né, e editou a política nessa lei de prevenção, de cuidados, né, da política de radiação no Brasil. É claro que anteriormente já tinha isso aí, a política nacional das usinas nucleares, e também que é um efeito radioativo. Dia 27 morria também Israel Batista dos Santos, e no dia 28, Admilson Alves, que também trabalhava no ferro velho. Esse ferro velho foi aonde os catadores lá de objetos, papéis e tudo, pegaram esse aparelho e levaram para o ferro velho. Lá detonaram ele. Quer dizer, começaram a quebrar ele e daí foi esparramando, ou seja, espalhando, né? Espalhando não é o verbete nordestino, né? Espalhando para as casas daquelas pessoas que estiveram à frente do Césio 137. E a reação do governador Santino foi muito bem trazida pelo jornalista Godofredo Sandoval. E ele ficou muito preocupado, aí já determinou o secretário de saúde, já determinou o comando da Polícia Militar, porque a PM do estado de Goiás e o Corpo de Bombeiro, que ficava ali o primeiro GI, e a área de atuação aqui é do RPMON. Só que você atravessava uma rua Paranaíba para cima, é do 1º Batalhão. Mas os primeiros a chegar no local foi o pessoal do Bombeiro e o pessoal do RPMON. Por isso é que a maioria das promoções que houveram até hoje tem a maioria do Bombeiro e a maioria do RPMON. E depois foi essa reparação do Estado através de promoções, pensões, e tanto federal como estadual, começaram com essas duas unidades. E depois foi
detectando mais vítimas, mais vítimas, mais vítimas, e foi se buscando a reparação. Aí muitas das pessoas dizem assim, mas tem gente aí que em 1996, 1994, estão reivindicando a reparação do dano causado a eles, desde que se prove. Porque hoje a tese defendida é você basta provar a participação no SESI 137, seja pelo 1º Batalhão, seja pelo GI, pelo 1º GI, seja pelo LPRPMON, Batalhão de Trânsito, Academia, Comando Geral, porque no Comando Geral sediava lá o Comando de Policiamento da Capital, o Comando de Policiamento do Interior. E na época nós fomos colocados, todos os militares foram colocados de forma, né, determinativa do comando. Alguns falam em escala, falam nisso e naquilo, mas escala às vezes tem comando. Por exemplo, no 7º Batalhão fizeram uma escala. No EPMON fizeram uma escala. O CPC, eu lembro que o Coronel Rubio mandou fazer uma ordem de atendimento para as unidades empregarem o seu efetivo. Agora, quem foi empregado? O efetivo daquela unidade. Não tem como você saber. Aí você pega o efetivo de cada unidade que foi empregada, na época, pelo sistema da GAMP antigo. Hoje eu não sei se eu consegue, mas eu tinha esse levantamento, você vê lá. Aí me pergunto, quantos militares participaram da operação do SESI 137? Cerca de 1.250, em revezamento e tudo, então chegou a isso aí. Hoje eu estava conversando com um colega meu, presidente, eu perguntei a ele, nós temos que buscar no cara realmente vítimas civis e vítimas militares. Porque nós não temos uma totalidade de 100%, nós temos 80%, 90%, por mais cuidado que a gente tem e conhecimento que a gente tem. Ele diz, não, é 1.600 hoje. Mas quando eu vou fazer aqui a contabilidade de tantas pensões, tantas promoções, no caso da Polícia Militar, eu encontro 700 e poucos militares que já foram beneficiados. Quantos morreram? Aqui, no própria pesquisa, diz que já morreram 65 vítimas civis e militares. Mas hoje no universo deve estar dando uns 150, 140 vítimas civis e militares que já faleceram, que foram consideradas vítimas. Mas também está crescendo também o número de beneficiados. Aqueles que recebem a reparação do Estado com promoção, no caso dos militares, pensão federal e pensão estadual. É preciso que a gente entenda tudo isso. É preciso que nós tenhamos uma relação boa, saudável com o cara, com a Secretaria da Saúde, para que a gente possa ter esses dados. Mas é difícil com essa lei de proteção de dados aí. Então, aqui mesmo, ó, o Devaí conta a sua história, né? Que eu me apaixonei pelo brilho da morte. Isso ele falou o quê? Está aqui, ó. Em 1994. Tá a pesquisa. Em 1996, a Justiça, através de uma ação civil pública, condenou 1 quilo de gente. Aqui nem pessoa jurídica de direito público, o IPASO também, e os donos. Então, todas essas pessoas já estão numa ação condenados, inclusive, agora mesmo, estão sendo executados. Tanto a QNEM, o IPASO, essas pessoas físicas estão sendo executadas agora. Inclusive, nós vamos procurar os órgãos públicos, principalmente o Ministério Público Federal e Estadual, para saber como é que está essa situação. Principalmente o Ministério Público Federal. Porque todos esses pagamentos dessas indenizações, ou seja, dessas condenações, aliás, eles devem ir para um fundo. Deve ir para um fundo. E esse fundo é para que seja aplicado na política
de assistência médica, hospitalar, monitoramento, aquisição de remédios de alto custo para essas vítimas. Então, hoje, se você me perguntar quantas vítimas nós temos hoje assistidas, civis e militares, aqui na pesquisa diz que tem 999, grupo 1, filhos do grupo 1, grupo 2, filhos do grupo 2 e grupo 3. Então, o total, 999 pacientes, mas chega a mais de 1.000, que isso aqui foi feito, já tem um tempo, essa pesquisa. Este livro aqui foi feito, já tem um tempo também, mas para nós está atualizado. Agora, basta que a gente vá lá e olhe. Olha aqui, ó, descrição de atendimento. Aqui tem pessoas atendidas por odontologia, mais de 1.000. Clínica médica, mais de 4.000. Atendimento de assistência social, mais de 10.000. De pessoas que buscaram medicamento, 9.500. Tratamento psicológico, 913. Então, é muita gente. E o que é que hoje a política do Estado oferece? Não estou aqui fazendo propaganda, estou apenas falando para os senhores. Clínica médica, odontologia, assistência farmacêutica, assistência social, atendimento psicológico. Inclusive, está na mesma pesquisa e está no nosso livro ali, 30 anos do SESI 137, agora até era bom fazer os 38 anos do SESI 137, olha o tanto que está, né? 8 anos de atraso. 8 anos de atraso. Então, a gente tem que estar monitorando direto e atualizando. Transporte para levar as vítimas em determinado local. Segundo o nosso levantamento, tem 3 carros lá no cara para fazer isso. Então, isso é importante. Aqui também fala quais os transtornos, os impactos na saúde. Aí muita gente fala assim, mas eu tenho que ser promovido porque eu tenho um câncer. Aqui diz, ó, viu? As pessoas que sofrem de radiação pertencem ao grupo 1. As pessoas que têm o monitoramento, que são monitoradas também, doenças cardiovasculares, aí doenças, outras doenças como diabetes, infecções nas vias aéreas superiores, osteoporose, olha aí. Às vezes o caboclo está todo cheio de dor, cheio de coisa nos ossos dele e não sabe o que é. Alergias, gastrite, doenças de dores, cefaleia, fraqueza, vômitos. Às vezes o cara, não, eu estou com dengue, eu estou com outra doença. Às vezes os efeitos do SESI 137. É igual a vacina. O povo agora está dizendo que está morrendo aí por causa da vacina. E eu me assusto aqui com as doenças psicológicas. Vocês já assistiram o tanto de suicídios que estão sendo praticados pelos nossos irmãos de farda? Eu estou falando aqui dos nossos irmãos de farda. Da ativa, eu tenho que saber se essa pessoa estava em 87 a 94, 95. Para mim saber se participou do SESI, para me dizer que esses transtornos psicológicos devem ser relativos ao SESI. Agora, os da reserva, a maioria que comete suicídio aí, participou do SESI. Será que não é uma causa da substância que está no seu corpo e atingiu o psíquico dele, e ele criou essa ansiedade? As pessoas falam muito de ansiedade hoje, mas a ansiedade está nesse bloco aqui, ó. Mas isso serve para sustentar juridicamente o meu direito? Anteriormente servia. Quem tinha pensão do SESI, federal e estadual, obrigatoriamente tinha que ser promovido.
e isento do imposto de renda. Quem tinha doenças, detectava doença em laudos médicos, câncer, doenças do sistema ósseo, doenças mentais, diabetes, gordura no fígado, doenças do fígado em geral, todas as doenças crônicas que fosse detectada era um elemento suficiente para a promoção também. Porque, na verdade, essas doenças, elas podem ser, ter nexo de causalidade com as pensões, né? Que a pensão tem que passar pelo ajuntamento, a promoção não passa pelo ajuntamento, só o caso da pensão federal e estadual. E agora, mesmo nós aqui do SES, defendendo a tese, né, juntamente com o doutor Serismar Fernandes e outros advogados aí que nos ajudaram, né, tá lá a tese, aí suspenderam a tese. Não, vamos revisar a tese que está dando muita promoção aí, não sei o quê, o custeio está alto, não tem orçamento, não tem financeiro, aí dificultaram tudo. Foi a revisão, ganhamos. Eu estou fazendo esse histórico para que se entenda o tanto que é complicado dar sustentação, oferecer cuidados às vítimas do SES 137. Eu estou falando aqui dos militares, mas se estende também aos civis também, e eu até falei com o presidente, não fique ciumado, mas eu vou falar bem de você lá. Então eu falei das mortes aí, a morte não é só 65 não, deve ter dobrado essas mortes aqui já. Porque aqui tem 8 anos. Tem ano aí que morre 2, 3, esse ano já morreram 6 do SES 137. 6. E aqui eu trago também que as pessoas foram voluntárias, não só o Estado, pelo seu dever de cuidar das vítimas do SES, a União pelo seu dever. Você vê que a União paga um salário mínimo, mas na lei não dá um salário mínimo, dá 1.300, não sei o quê, 400 e pouco, que é o IURFI. E tem várias modalidades, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. A União vê lá, não, só deu 1.386, ela completa com salário mínimo. Por quê? Porque a Constituição diz que nenhum trabalhador pode receber valores menor do que o salário mínimo. Aí alguém falou, não, mas aqui é só para o regime geral de previdência, só lá no INSS. Não, a Constituição, ela abarcou tudo. Ela ditou as normas de uma forma geral. É claro que lá no INSS a gente está tratando de previdência, direito previdenciário. Aqui é direito indenizatório. Ou seja, alguém foi culpado, dolosamente ou culposamente, e tem o dever de reparar o dano causado. E aí é por isso que chama indenização. Mas aqui a nossa lei também tem o grupo 1, 2 e 3, colocou em UFI. Aí depois modificou-se em 2018, a associação nossa, juntamente com a dona Sueli, a Associação das Vítimas Civis, fomos até o governador, com o apoio do senador Edson Lobão, e eu não vou falar o porquê, conseguimos fixar na lei 959, ou 954 reais, que era o salário mínimo da época. Aí pensava nós o quê? Não, da agora para frente é o salário mínimo. Aí entrou o governador atual e desde 2019 até 2025 não concede o reajuste da pensão do 737. O cara está lá dando a sua assistência, mesmo com o trator lá empurrando, levando, trazendo, mas está prestando. Isso aí eu sou testemunho. Que ninguém
faz nada 100%, gente. Eu não faço, o comandante-geral da PM do Bombeiro não faz, o governo não faz, o secretário de Segurança não faz, nenhum de nós. Nem em casa nós fazemos 100%. Depois a mulher reclama todo dia, os filhos, netos. E aí nós temos que ir organizando, administrando, até satisfazer o desejo daquelas pessoas. Então, além desses órgãos públicos internacionais do Brasil, que é a União, do Estado, aqui, nós tivemos pessoas, e aqui eu vou fazer um elogio da doutora Maria Paula Curado, natural de Goiânia, oncologista, aí os senhores sabem o que é. Se não souber, é aquelas que cuidam do câncer, né, de doenças cancerosas. Em outubro de 1987, apresentou-se voluntariamente para cuidar da política do CELSE 137. Orientar, dizer como é que tinha que ser feito, chamar a atenção dos órgãos, dos órgãos públicos, das autoridades, de que o CESO traz doenças gravíssimas, inclusive relacionadas ao câncer. Mas tem um bocado de abelhudo aí que diz que não traz. E aqui ela deixou algumas frases, aqui, ó. Às vezes não era nada grave, mas o paciente estava com medo, inseguro, e nós tínhamos que dar atenção. Quer dizer, deu atenção àquelas pessoas intimadas. Lá na frente, ó, acho que as pessoas devem se colocar no lugar das outras nesta situação, ou nessas situações. Tentar sempre se colocar no lugar das vítimas. Ser solidário. Entender que o que aconteceu, muito mais do que julgar. Então, quando você vai falar de alguém, ou vai comentar algum fato com o seu próximo, chama aquela situação para si primeiro. Aí você se pergunta a si próprio: eu gostaria de ter esse tipo de doença? Eu gostaria de ser vítima do CESO? Eu gostaria de estar sofrendo com as negatividades do governo federal, estadual? Eu até fiz um documento aí para o presidente da República. Eu vou até ver onde é que estava, lá no Ministério lá de Políticas Sociais, lá da articulação lá do governo federal. Está ali comigo. Já passou por várias etapas. Por que o governo federal não assume o pagamento da pensão estadual e federal, coloca uma pensão só, pagando o salário mínimo, e deixa o Estado reparar o dano de promoções, de custeio dos remédios? Essa política que eu citei para os senhores aqui agora, monitoramento, levar nos hospitais as vítimas de CESO, quando morrer, ajudar a enterrar. Você está entendendo? Dar assistência funerária social lá na época, lá e tudo. Acolher a família daquela vítima, como foi feito com a Lei das Neves, com seu pai, com a sua mãe, com os outros que faleceram aí na época da tragédia, no pico da tragédia, que foi entre setembro, outubro, novembro, mais ou menos, e vem morrendo de vez em quando um aí. Mas até agora não deram resposta. É fácil. O Estado pega, a União pega 1.000 pessoas aqui, concede R$1.500, né? Hoje o salário mínimo, né? 1.518. 1.518. Agora não se pode aqui a União pagar o salário mínimo de 1.518, em janeiro vai subir para 1.600 e pouco, e o Estado pagar 954. Porque fixaram na lei. E nós não vemos o texto da lei quando vai aprovar, só depois que publica. Aí que nós sentimos o defeito. Só que tem uma regra: o governo do Estado tem que reajustar a pensão pela data base. Então, todos os índices que foram dados
da database até agora, o governo tinha que conceder. Concedeu a database, o servidor público reajusta a pensão. Aí nós temos 594 e uma de 1908. Hoje, dando todas as databases que o governo deixou nesse período, daria 43%. Vezes 954, nós vamos chegar a 1.300 e pouquinho, 1.356. Já estaria próximo do salário mínimo. Quando for em 2026, ele vai dar a database com base no índice do IBGE, do IPCA, de 2025. Hoje o IPCA está quase 5 e pouco. Agora em julho. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, vai chegar a quanto? Quase 6. Aí chegaria mais ou menos perto do salário mínimo. Aí você teria uma valorização daquele valor da pensão para custear esses remédios. Tem um colega meu aí, de vez em quando nós faz vaquinha aqui, o remédio dele custa 800 e poucos reais. O que sobra dele para comprar uma alimentaçãozinha para ele mais saudável, umas frutas? Que tem gente que tem tipo de doença que não pode comer arroz e feijão não, gente. É batido no liquidificador, tudo, aquela sopinha. Tem uns que tomam comida, né? Faz alimentação por via de sonda. Outros mecanismos aí. É triste. Aí toda vez que eu vou visitar um companheiro, uma companheira que está com essa situação, não só do Césio, de outra situação, aí sabe quem que fica doente? Eu que fico doente. Isso é ruim. Então foram criadas várias leis, e aí eu não estou aqui questionando se o governo federal fez alguma coisa, o governo estadual fez ou deixou de fazer. Então o governo federal criou a lei 9.425 de 96, o governo do estado criou a lei 10.977, depois o governo do estado criou a lei 14.226 de 2002, e está sendo remendada, menos por reajuste, que o único reajuste que nós tivemos foi em 2018. Mas nós fomos buscar apoio no estado do Maranhão para que chegasse aqui e nós tivéssemos. Eu sempre falo do Maranhão porque de vez em quando eu busco apoio no estado do Maranhão, no Piauí, onde eu graças a Deus, tive moradia, né? Eu sou um caboclo que morei em vários lugares mesmo. Aí as pessoas, mas o governo não fez nada, não está fazendo nada. Mas não 100%, não 80%. Então nós temos que... Aí diz, mas o presidente já fez, já fizemos de tudo. Já reunimos com o Bruno Peixoto por várias vezes, eu, o Marrador, Dona Sueli, agora o Marcelo. Já fiz pedido para o Caiado por 3 vezes. Entramos na justiça por 2 vezes sobre o reajuste da pensão. E sempre nega com o seguinte fundamento: estamos em regime de recuperação fiscal. A lei de responsabilidade fiscal proíbe. Trata-se de aumento de despesa. Não temos orçamento. Tem um financeiro, mas não tem orçamento. Aí vem a questão do mecanismo, ou das técnicas, e do sistema de execução orçamentária e financeira. Mas vamos aprovar na LDO, na LOA, vamos prever do PPA essa política de valorização, colocar lá como meta e executar ela nas leis orçamentárias, de execução orçamentária e financeira. Poderia, mas será que é possível? Então, cada governo fez o seu papel. Está vendo? Cada governo fez o seu papel. Então, aqui, em 5 de junho de 97, o Maguito Vilera, através do secretário estratégico e o presidente da Comissão Nuclear aqui nem, tomou algumas medidas. Está aqui, escrito. Aí o pessoal pergunta, mas esse depósito lá, o que tem nele lá? Está aqui também, 6.000 toneladas de lixo radioativo. 4.223 tambores comuns cheios. 10 contêineres
Inclusive aqui é uma confusão de data. Eu falei para vocês que o César é 13 de setembro, o outro aqui fala que o Marco Zero é dia 29 de setembro, mas quando o governo tomou ciência, que oficializou, o ofício nosso do governador foi de 10 de outubro de 1987. Aí foi criado a Cipolis, a Companhia de Policiamento Especializado, destinado especialmente para a política do Césio. Foi uma luta para botar esse pessoal, empregar esse pessoal nessa companhia, transferir para lá. Eles ganhavam um benefício de 40%. Eu lembro que eu era presidente lá do clube do subtenente sargentos e lutei muito para que desse uma gratificação, porque nós tínhamos aquela gratificação de localidade. 15%, 20%. Na do César tinha que ser 40%. Por quê? Porque ali já se previa que eles estariam em contato direto. Por isso é que no governo do Alcídio Rodrigues, ele promoveu 199, todos da Cipolis. Todos da Cipolis. Promoveu e concedeu pensão. E ainda tem uma diferença aqui que eu estou correndo atrás dos companheiros para receber e eles não estão nem aí. De vez em quando um liga, o outro liga. Nós temos 199 para receber, aí tem um problema, quem entrou na justiça não recebe administrativamente, mas parece que agora já estão negociando, e quem não entrou na justiça recebe administrativamente. É um valor irrisório? Não, é o valor que está lá, que é dele. E ele tem que ir buscar 27 mil, 32 mil, aí lá tem um abatimento, aí cada um tem que procurar saber esse abatimento, não eu. Eu abri as portas para que essa diferença fosse paga. São 6 milhões e pouco. Temos várias outras ações coletivas. Uma já está para expedir precatório e RPV, as duas. E as individuais aqui, um monte. Eu estou ali confeccionando processos, um monte de processos para dar entrada na justiça com a nova tese aí. Estou para ficar doido, né? Então, aqui está a história, mais ou menos contada. Lamentamos que muitas vítimas faleceram, eu não vou citar todos aqui. Criaram a Fundação Leite nas Neves, depois criaram o cara. Nós tivemos um diretor-geral lá muito bom, que evoluiu que foi o doutor André Luiz. Hoje está lá Glauciene, mas já teve outros que também nos ajudou muito nessa política. Nós precisamos de apoio financeiro, apoio de tudo para poder ajudar o Estado ou seja, ser parceiro do Estado para a gente adotar as medidas mais saudáveis para o Césio. Para que possamos construir aquilo que está nas nossas mentes, que as pessoas nos procuram. Por exemplo, construção do memorial do Césio 137. Já se ventilou muito, mas não tem... Nós temos que buscar recursos para isso. Através da OVG, autorizar cestas básicas para que a gente possa fazer entrega para essas pessoas que não tem nada, não tem salário, não tem nada, vive de doações, ou dado o valorzinho da pensão lá. Se ele tiver a pensão federal e estadual, somar duas, dá 2 mil e pouco. Não é insuficiente, ele vai viver só disso. Então tem que criar uma política social de amparo dessas pessoas. Ou cadastrar, mandar o cara cadastrar, ou a associação cadastrar, principalmente o cara que está recebendo o monitoramento das pessoas lá, fazendo o recadastramento, e destinar, vai lá na OVG e busca sua cesta todo mês lá. Ou então o carro que está lá no cara, pegar essa cesta e levar lá. Porque o Estado tem poder para isso. Agora nós, pegar o carro próprio, tirar dinheiro do bolso, igual nós fazemos aqui. Esse dia eu destinei 10 cestas aqui. Mas a gente quebra também. Não pode só ser nós. A gente faz porque não aguenta. Ou tira o dinheiro do bolso ali, vou te dar R$100 para você comprar arroz, feijão, uma carninha para você comer, um frango para você comer.
É muito triste. Então, a gente faz esse relato aqui e eu vou terminar aqui a nossa gravação sobre os 38 anos do SESI dizendo o seguinte, ler algumas frases aqui. Antônio Faleiro, que foi o primeiro que tomou as medidas, secretário da Saúde, diz assim, sem dúvida, foi o maior desafio da minha vida pública. Olha onde chegou um médico renomado, secretário da Saúde. Está aqui uma mensagem também, ó. O espírito de solidariedade entre os goianos me chamou a atenção. Até a imprensa local agiu completamente diferente da imprensa nacional, que queria ver o circo pegar fogo. Olha aí. E nós aqui nos preparamos para falar a verdade, mas sem criar alarde. Quer dizer, porque tinha um campeonato internacional de motociclista, mais ou menos ali no dia 27 de setembro, mais ou menos, e não podia divulgar essas coisas ali no momento. 13 e tal, por ali afora, e nesse espaço aí. Então, foi mantido em sigilo, depois estourou tudo. Aí a repercussão foi generalizada. Aqui tem no dia do enterro, porque 6 vítimas foram atendidas no Rio de Janeiro, São Paulo e por aí afora, né? E aqui está aqui, ó. Parecia uma operação de guerra. Os caixões revestidos de chumbo pesavam cerca de 700 quilos cada um. E foi preciso um guindaste para levá-los à sepultura. Houve manifestações de centenas dos moradores vizinhos do cemitério Parque. Eu não queria que essas vítimas... É igual os ônibus que iam para o Parque Ateneu. Quantas vezes nós fomos tirados dos ônibus porque não podia andar com os nossos irmãos civis porque nós éramos contaminados. E acho que estava certo, né? Na tentativa, aqui está aqui, ó, vizinho do Parque, do cemitério Parque, na tentativa de impedir o enterro das vítimas. Um dos momentos de grande comoção na história do povo goiano. Aí está aqui a foto do Henrique Santino, ó. Visitar não, foi acompanhar o desembarque, né, do caixão das vítimas, né? Está aqui, ó. Aí, imediatamente, determinou o comandante-geral, com a CNEM, a Comissão Nacional de tomar as providências. Aí envolveu Secretaria da Saúde, Secretaria de Segurança Pública, Educação, Meio Ambiente e Comunicação Social. E a Ação Comunitária de Desenvolvimento. Por quê? Porque o meio ambiente foi afetado. E aí ninguém sabe, a segurança também, a saúde das pessoas. Olha a palavra do Henrique Santilo aqui, ó. O acidente do SESI 137 foi nefasto para os goianos e, na época, o mundo se mostrou despreparado para lidar com o problema. Realmente, nós não estávamos preparados para esse tipo de coisa. Aqui diz que o fato pegou todos de surpresa, porque nós não tínhamos uma política nuclear ou radiológica definida. Goiânia nem sabia disso. Por isso é que os donos lá do Instituto de Radiologia, do antigo Instituto do IPASGO, o Serviço Sanitário e muitos outros estão sendo condenados, as empresas aí, ó, a pessoa física e a pessoa jurídica, no caso daqui nem do IPASGO, condenado milhões, vai ter que pagar. Já está a ação de execução aí, execução feita. Agora, hoje nós temos que continuar. E eu convidei o Marcelo, que agora reorganizou a associação dele. Quando eu assumi aqui também, estava desorganizado em termos de na área fiscal, né? Tudo. Agora nós estamos fazendo uma revisão do estatuto para poder atender pedidos, né, do governo federal e do governo estadual e até mesmo da prefeitura. Nós vamos acionar a prefeitura de Goiânia logo, para que nos ajude nessa política de amparo, na política de, como diz aqui, relembrar e prevenir a história, né? Uma história para relembrar e prevenir. Quer dizer, relembrar a história e prevenir futuros danos a serem causados. Porque aqui, muitas das vezes a pessoa fala, mas a minha esposa pode ter
essas complicações? Pode. Nós temos exemplo aí de esposa e filhos que tiveram problema, inclusive foram beneficiados com a pensão federal e estadual. Não com promoção, porque não existe para o civil. E o militar, que era o titular, foi promovido. Ainda vem gente ainda dizendo que o César é isso, que o César é aquilo, que não tem direito a promoção. Tem sim. Inclusive, o pessoal até 1997, com algumas exceções. Ou seja, é raro, mas vai aparecer. Porque nós tivemos substância radioativa em Anápolis, nós tivemos em Goiás Velho, em Abadia, em Goiânia, e de vez em quando sai uma reportagem aí que foi encontrada alguma coisa aí. O cara botava no bolso, aí ia para o interior, ia para a fazenda dele lá, jogava lá e ninguém sabe onde é que ele colocou. Então, está aqui um pouco da história. Eu peguei esse estudo científico aqui muito, estou encadernando tudo. Tem esse livrão aqui que conta tudo, inclusive, de vez em quando, eu olho aqui para ver se tem um militar aqui nessas fotos que não foi beneficiado. Por incrível que pareça, eu estou encontrando. Chamo a pessoa aqui, irmão, quem é esse caboclo aqui? Não é eu estava auxiliando o doutor fulano. E você aqui não, eu fui fazer a medição lá para o capitão fulano, coronel Beltrano, tenente fulano, lá no Estádio Olímpico. Ah, rapaz, então tu tem direito aqui à promoção. E foi promovido, todos eles. Agora, antes de ontem, eu encontrei mais um. E nessa pesquisa que eu estou aqui, já está toda pintada aqui de lápis, rascunhada aqui, tudo direitinho. Encontrei mais 2 caboclos nossos aqui. Já mandei chamá-los, eles vão vir aqui e eu vou fazer aquelas perguntas-chave. Você conhece essa pessoa? Não é eu. Você trabalha em qual unidade? Unidade tal, RPMO, por exemplo. Ele é do RPMO, já descobri porque eu conheço o caboclo. Mas já mandei chamar ele aqui, ó, traz identidade, comprovante de endereço, e vai lá na CRH6, ou ali no Seção de Estado-Maior do Veterano, no RPMO, tenta buscar a sua ficha funcional, as fotos estão aqui, nós vamos anexar e vamos abrir o devido processo legal para que você seja beneficiado, pelo menos com a promoção. Mas eu tenho certeza que logo, logo, nós vamos promover os 282 restantes. E enquanto está saindo aí umas promoções, aí eu não tenho controle de tudo, porque virou, como é que se diz? Advogado captando cliente de tudo quanto é lado, as entidades de classe que têm seus associados. Às vezes eu fico preocupado porque a associação do SESI ela é específica e as outras não é específica, ela é geral. Mas eu não importo. O que eu importo aqui é que cada um tem o seu benefício, venha de onde vier. Eu não fui lá sozinho. De última hora apareceu alguns para nos ajudar lá, inclusive o Clube dos Auxiliares nos ajudou muito, né? A Associação dos Auxiliares, através do Coronel Bonfim, e alguns advogados, o Coronel Borba, que tinha causa própria. A minha filha Samira Parente Carneiro, Samira Carneiro, que é a baluarte nessas questões do Césio. E outras deixaram nós voando aí sem apoio nenhum. Não acreditavam. Ganhamos. Agora nós estamos voando no Supremo e eu estou trabalhando pelas beiradas, como diz o grande mineiro, doutor Tranquedo Neves. Tranquedo Neves disse que a gente tem que ficar em silêncio e trabalhar em silêncio para conseguir conquistar. Porque se o adversário souber dos teus planos, das tuas estratégias, ele vai te derrotar. Então hoje é uma competição. A justiça hoje, defender um cliente, defender um associado, defender isso aqui, eu estou vendo a briga aí. É um querendo matar o outro. Olha o que eu sofri com aquela ação de 1992. Todo mundo queria os honorários advogados. E nós conseguimos ainda executar e colocar na conta de cada entidade. Vê se ela te disse, muito obrigado. Não existe isso. Não existe isso, esse muito obrigado. Agora, o associado, sim.
Eu sei que foi o senhor, eu sei que foi você, companheiro, eu sei que foi você, Carneirinho. Tiramos dinheiro do próprio bolso para fazer tudo isso, mas a gente faz de coração aberto. Então, meus prezados irmãos, vítimas do César 137, o dia 13 vamos completar 38 anos. Sei que é um tema que eu fiz aqui bastante extenso para dizer aos senhores, nós não vamos parar, nós não vamos desistir. Existem ações que nós vamos receber, existe no campo judicial, existe no âmbito administrativo que nós já estamos recebendo. E vamos continuar buscando a justiça, buscando o governo na política, buscando quem quer que seja, para que o seu direito seja concedido e amenizado o seu sofrimento. Não vamos conseguir tudo, porque o dever de te dar assistência integral é do Estado, é da União. Está aí, ó, o IPAS acabou de bloquear cartão de alguns companheiros do César, que fizeram uma auditoria lá, não sei o quê, que descobriram que o cônjuge e os filhos tinham o mesmo direito de titular. A lei diz que é só o titular. A lei. Mas por que se estendeu para o cônjuge e para os filhos? Porque é do grupo familiar. Ele pode ter a mesma doença que ele teve do César, por exemplo. A mesma contaminação ele pode ter também, a mulher dele. Ela é que cuida das roupas. Inclusive, ontem me ligou aqui, um tenente nosso, não, ela que cuidou da minha roupa, que lavou minha roupa, ela que cuidou de mim. Hoje está aí, doente, tá? Lutando, aí vem, bloqueia. Inclusive lá no HPM, já mandei um ofício para o IPASO, estou aguardando a resposta, se vier negativa, vai para a justiça. Vou procurar o comando do HPM, lá está o Coronel Sandro, um grande amigo meu. Eu não estou aqui falando que que a PM está errada, que o HPM está errado, só fui surpreendido. Mas já tomei as providências, porque eu sei onde é que há, quem causou isso aí. Então, o IPASO, por causa da mudança do plano, passou o plano autônomo ligado à Agência Nacional de Saúde, aí virou um trem que todo dia nós estamos tendo problema aqui. Eu tenho um problema aqui, valia aquelas que tem mais, que cuidam disso aí. Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro e outro. É uma luta sem cessar. É uma luta interminável. Então está aí, que Deus proteja a todos, vamos continuar lutando. Dia 13, às 10 horas, lá no depósito definitivo, lá no município de Abadia, vai ter uma missa. Se não mudarem, não cancelarem ela, está efetiva, está confirmada para o dia 13, dia de sábado. Você não está fazendo nada em casa, larga tudo e vamos lá rezar. Quem sabe que nós já saímos de lá com o milagre pronto. Um grande abraço a todos, estamos aqui prontos para trabalhar, viu, pela coletividade. Não por político, para ser candidato, tal, não. Nós vamos trabalhar para você. A política aqui é a política da assistência social, política do monitoramento, a política do cuidado de você. Tá bom? Um grande abraço e venha nos visitar, que nós estamos prontos aqui para te atender.